uma pessoa que eu tenho o privilégio de chamar de amigo, que ele abençoa muito a minha vida. Eu espero que ele possa abençoar a vida de vocês, como ele tem abençoado a minha. Fala pessoal, tudo bem? Vou tentar de novo para não achar que é pessoal comigo. Fala pessoal, tudo bem? Ah, garoto! Segunda vez é melhor, hein? Bom, boa noite. Queria começar dizendo que você tomou uma excelente decisão quando você veio aqui. Não por minha causa, mas porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra pessoal para o coração de cada um aqui. Amém? Queria começar dizendo algumas coisinhas. Primeira coisa, se você me viu subir aqui e falou assim, fui no dia que não é o Timóteo. Ai, meu Deus do céu, logo na hora que eu fui não é o Timóteo. Primeiro, fica tranquilo, o Timóteo está viajando com a Reni de férias. Pastor também é filho de Deus, você acredita nisso? Amém. Então ele está descansando, não sei se ele está assistindo a gente, mas se ele tiver, Tim, Reni, aproveitem aí as suas férias, vocês merecem. Então, essa é a primeira coisa. Fiquem tranquilos, porque quem opera aqui é Deus. Aleluia. Não sou eu, não é o Timóteo, não é o pastor Bené, não é o Fábio, não é a Cris, é Deus. Então, Deus tem uma mensagem para cada um de vocês. Amém? Segunda coisa é que se você veio na semana passada de manhã, eu vou pregar a mesma mensagem. Por favor, não levante. Por favor, não levante. Eu fiz um upgrade na mensagem. Tem novos exemplos, tem novos conteúdos, mas é a mesma mensagem. E eu continuo crendo na capacidade de Deus de revelar algo completamente único e pessoal para cada um de vocês. Amém? Amém. Então, obrigado. Vamos lá. Ó, o título da minha mensagem é Eu serei o seu escudo. Repete comigo. Eu serei o seu escudo. Legal. E a minha mensagem, ela fala um pouquinho sobre a vida de Abraão. E mais particularmente, uma passagem específica da vida de Abraão. E a minha esposa, Amanda, eu vou contar isso, eu também falei da outra vez, mas acho que isso é importante para vocês contextualizarem. Eu tenho uma espécie de VAR da pregação. Que ela começa, quando ela sabe que eu vou pregar, ela começa a perguntar, e aí, Daniel, já preparou a palavra? O que vai ser? Ela começa a jogar um verde, assim, sabe? Não, já pensou na mensagem? Já orou sobre o que você vai falar? E aí começa uma conversa meio mole, e aí eu já fui preparando a mensagem, e quando eu falei para ela que eu ia pregar sobre Abraão, ela falou assim, não, Daniel, de novo, você vai pregar sobre o Antigo Testamento, você só prega sobre o Antigo Testamento. Meu Jesus Cristo, o Novo Testamento é melhor que o Antigo Testamento, você não sabe disso? Não te apresentaram ainda esse conceito básico? E aí eu estou contando essa história aqui para dizer duas coisas. A primeira coisa é a seguinte, eu vou pregar sobre o Antigo Testamento para desagradar a minha esposa. Não, mentira, não é isso não. Tranquilo. Eu vou pregar sobre o Antigo Testamento, primeiro, não porque eu não acredito na centralidade da graça, mas precisamente porque eu acredito sobre a centralidade da graça. Porque eu acredito que até o Antigo Testamento apontava para Jesus. Toda a história do mundo, e começando pelo Antigo Testamento, já apontava para Jesus, porque tudo foi feito por Ele e para Ele. Amém? Então, a gente vai reconhecer Jesus hoje nessa passagem, apesar da gente estar falando sobre Abraão. Amém? Amém. Legal. E a segunda coisa é o seguinte, eu tenho uma certa identificação com os dilemas lá dos pais da fé, de Abraão, e depois de Jacó, de José, etc., porque são pessoas comuns, que nem nós, que estavam lá se deparando com situações da vida, dificuldades, e elas buscam a Deus e Deus fala, Deus intervém na vida delas. Então eu acho que isso é super interessante para equipar a gente para enfrentar os desafios da vida. Porque muitas vezes a gente também está numa situação difícil, a gente está buscando uma resposta, e a gente busca Deus e Deus age. Então eu queria trazer isso como uma história para a gente poder ilustrar algumas coisas da maneira que Deus age na nossa vida. Amém? Amém? Legal. Vamos lá. Pessoal, eu sou animado, então se vocês não falarem amém, eu vou perturbar vocês o tempo todo aqui durante a pregação, tá? Só para deixar claro. Mas vamos lá. Amém, é isso aí. Obrigado. Aleluia. Bom, vamos lá. O texto base, se puder passar um slide por gentileza, está lá em Gênesis, e aí são um par de versículos, tá? Primeiro em Gênesis 12 e depois Gênesis 15, tá? Começando lá, é a primeira vez, Gênesis 12,
Lá em Gênesis 11 a gente está olhando a descendência de Sem, então Abraão é citado apenas como um descendente, e a partir de Gênesis 12 começa de fato a história de Abraão na Bíblia. E aí fala assim: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. E aí, mais um pouquinho para frente, 3 capítulos para frente, Deus faz uma promessa a Abraão. E ele fala assim, ó: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. E o que eu queria falar para vocês é que eu tenho certeza que na vida de cada um aqui existe essa dinâmica. A dinâmica de que Deus está olhando para uma área da sua vida, está falando, sai. E quando ele fala sai, ele dá uma promessa. Ele fala, mas não tenha medo, eu serei o seu escudo. Pode sair da onde você está botando a sua força e deixa a sua força que eu tomo conta dessa área para você. É sobre essa promessa que eu queria fazer um pouco aqui, alguns pontos hoje. E eu queria te dar um pouquinho de contexto, só para a gente entender um pouco mais como é que é esse negócio de Deus virar para Abraão e falar, sai da tua terra. Durante muito tempo eu achei que era uma coisa assim, meio do nada. Que Abraão estava lá, assistindo as séries dele no Netflix, de boa, e aí um dia Deus entrou e falou, Abraão, sai! E não era mais ou menos isso. Tinha um contexto específico. O contexto era o seguinte, Abraão vem depois de Noé, ok? Amém? Beleza. Depois que teve o dilúvio, só sobrou uma linhagem, né? Vocês lembram que Noé entrou na arca com um monte de bicho, mas entrou a família dele e só sobrou uma linhagem sobre a terra. E Abraão era descendente dessa linhagem. Ele era descendente de Sem. Sem, S-E-M, tá? Um homem chamado Sem. E Deus tinha designado essa família para guardar o conhecimento de Deus sobre a terra. Era a única família que na linhagem dela lembrava de como era quando era no paraíso, no Jardim do Éden, na época que Deus se relacionava de forma perfeita com o homem. Então, Abraão fazia parte de uma família super especial que tinha esse conhecimento, tinha essa lembrança. Só que Abraão vai morar perto de um rio, do rio Eufrates, e a família dele começa a adorar novos deuses. Começa a misturar nota falsa com nota verdadeira ali no meio. Aí você fala assim, Daniel, que absurdo, além de pregar sobre o Antigo Testamento, você está dizendo aqui que um dos pais da fé, o pai da fé, estava sendo tentado a adorar novos deuses? Eu estou dizendo não, a Bíblia diz. Josué 26, vem comigo. Então Josué disse ao povo, Josué 24, desculpa, obrigado, pastor. Então Josué disse ao povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. Então, aqui no mínimo a gente não pode cravar, eu olhei esse verso em várias traduções, comentários, etc. Não dá para cravar que Abraão em si, ele pessoalmente estava adorando novos deuses, mas a família dele com certeza estava. No mínimo ele estava num ambiente onde ele estava sendo tentado, onde havia uma cultura, um hábito, alguma coisa que estava ali colocando ele em xeque. E aí é nesse contexto que Deus fala com ele e fala, filho, sai. Sai desse negócio aí que você está querendo colocar o seu coração, desse negócio que você está querendo confiar a sua vida, sai. Eu serei o seu escudo. Sai daí. Não joga a tua confiança, a tua fé, não coloca a tua força nisso. Sai, deixa eu cuidar de você. Deus tem essa promessa para cada um de nós. E o interessante é que, se você conhece um pouquinho da história de Abraão, Deus faz uma série de promessas pessoais para Abraão. Ele, por exemplo, promete um filho. A esposa de Abraão, Sara, era estéril,
Eles não conseguiam ter filhos e Deus vai lá e promete um filho. Promete não só um filho, promete que Abraão seria pai de muitas nações, que a descendência dele ia ser muito numerosa, maior que as estrelas do céu, que as areias do deserto. Então Deus faz uma série de promessas específicas e pessoais para Abraão. Mas essa promessa do escudo, ela não é só para Abraão. Ela vale para todos nós até hoje. Como assim, Daniel? Mostra o versículo bíblico que isso diz. Pois não, obrigado por vocês terem perguntado. Vamos lá. Tem uma série de versículos onde a gente vê a Bíblia falando que Deus é o nosso escudo. Vamos lá, Salmo 5,12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas de bondade. Salmo 18,30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que andam com integridade. Provérbios 2,7. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Salmo 119, 114. E eu acredito, como eu estava falando, que a gente está sempre sendo tentado a essas situações. A gente tem áreas da nossa vida que a gente acha que, pô, Deus, nessa área aqui, a real é que eu não preciso tanto. Essa área aqui eu domino. Não, eu sou bom no meu trabalho. Não, eu consigo ir bem aqui com finanças, com o controle do meu dinheiro. Não, pô, eu sou muito bonito. Ah, não, eu sou bom no esporte. Cara, eu tenho muita inteligência. Essa área aqui eu domino. Tranquilo, esse quarto, esse canto aqui da minha casa pode ficar comigo. E Deus está falando assim, sai. Sai dessa tua força. Sai de você colocar coisas menores no seu coração. Por que você está se prendendo a algo pequeno, a algo finito, quando você tem acesso a mim, o seu Pai, que tem poder do infinito, Criador dos céus e da terra? Sai daí, sai daí. Não coloca essa coisa pequena no centro do teu coração, porque ela é insuficiente. Tem uma forma aí que só eu consigo ocupar. Sai e deixa eu ser o seu escudo. E eu fiquei pensando um pouco... E aí tem uma das novidades da pregação da semana passada, então spoiler, se você estava aqui, ó, tem um update, Breaking News, Band News. Vamos lá. É o seguinte, na minha vida pessoal, eu tenho facilidade em confiar em Deus em algumas áreas e eu tenho dificuldade em confiar em Deus em outras áreas. Então, eu tenho facilidade em confiar em Deus na minha vida profissional, na minha vida financeira, na minha vida familiar. Eu tenho uma certa facilidade em confiar em Deus. Na área da saúde, da minha saúde especificamente, eu tenho uma dificuldade absurda. Quando o bicho pega comigo, até com as pessoas que eu amo, eu também tenho facilidade, mas quando é comigo, aí o bicho pega. Eu sou daqueles caras chatos que quando vai no médico, eu já pesquisei no Google assim, umas 5 horas, e eu fico batendo boca com o médico, perguntando, cara, quantos pacientes ele já viu, qual o livro, o texto que ele está usando, essas coisas assim. Eu já, inclusive, fui quase que saído de um consultório médico por causa disso, que o médico falou assim, você está querendo debater comigo ou com o Google? Foi quase isso, tá? Então, eu sou esse cara chato, que também eu acredito um pouco que é assim, ó, eu não fiz medicina não, mas me dá uns 2 livros e uns 5 minutos que tá valendo. Pois é só uma brincadeira, hein? Se tem médico aqui, pelo amor de Deus, Jesus já livrou meus pecados, tá? Só para ficar claro. E eu tenho dificuldade de colocar essa coisa, essa área da minha vida na mão de Deus. E aí, eu estou treinando para uma prova, maratona. Fábio, que fez o host, que me arrastou para esse mundo. A gente correu uma maratona no passado juntos. E aí, desde aquela maratona, eu fiquei com uma dor no quadril gigante. E já tem, sei lá, 6, 7 meses que eu não consigo me livrar da dor do quadril. E aí, eu falei isso aqui na pregação da semana passada. E aí, o Fábio me veio assim, despretensiosamente, e falou assim, pô, você não quer o meu fisioterapeuta não, cara? Pô, o cara é bom, tá comigo já, sei lá, 7, 8 anos, vai lá e tal. Aí eu fui na segunda-feira, essa segunda-feira agora, e o cara não fez nada comigo, só pra deixar claro, tá? Ele deu uns exercícios assim, falou assim, não, faz esse alongamento aqui assim, ó, mas não faz muito não, só um pouquinho assim. Eu falei, cara, esse cara, meu irmão... já li muito no Google, ó, esse cara não sabe o que ele tá fazendo.
a minha dor passou, amém? Amém. Eu já corri 3 vezes, ela não passou 100% ainda, mas ela vai passar, mas ela passou uns 80%, amém? Então, queria te dar esse testemunho aí, ó. Deus está agindo. E eu queria te convidar a pensar, então, que área da sua vida Deus está pedindo para você sair. Mas a boa notícia é que Ele não pede para você sair sem Ele te prometer que Ele vai ser o seu escudo. E aí eu queria falar um pouquinho sobre como é que a gente pode tomar posse dessa promessa na nossa vida hoje. O que significa Deus ser o escudo na nossa vida hoje? E aí eu queria trazer 4 características de um escudo para a gente olhar junto e entender em profundidade o que significa essa promessa. A primeira característica é o seguinte: o escudo nos cobre por completo. E a gente pode, a visão moderna do escudo é aquele escudo do Capitão América, né? Sabe, aquele escudo que vem aqui mais ou menos só da parte aqui da cintura até mais ou menos o início do rosto, que é um escudo moderno. Mas o escudo da época do Império Romano, e mais atrás, até na época que Deus fez essa promessa para Abraão, era um escudo que cobria completamente o corpo daquele que carregava. Então, quando o exército ia contra o exército inimigo, ele ia empurrando com o escudo e não havia nada que pudesse perpassar o escudo. E para mim, isso fala sobre a promessa de Deus na nossa vida. Não tem área nenhuma da nossa vida que Deus não consiga acessar. Que Deus não tenha uma bênção, não tenha uma promessa, não tenha fonte de vida para alguma área da sua vida. Deus nunca na vida dele fez assim, nessa área eu não consigo, ali não dá. Deus não tem isso. Deus cobre a nossa vida de forma perfeita. E uma outra coisa que é super importante, que é o seguinte, quando você está com o escudo na sua frente, você não consegue olhar o inimigo direito, né? Você olha o escudo. Você olha, o inimigo está vindo, você até pode dar aquela olhada para vir, e depois você fica olhando na batalha. Quando o inimigo está batendo em você, você está olhando o quê? O escudo. Amém. E foi interessante porque hoje de manhã eu dei aula na Geração Nova, no culto de 9h30. E aí, a aula da Geração Nova era sobre a tentação de Jesus no deserto. Todo mundo conhece essa passagem? Alguém conhece? Então, rapidinho, só para explicar, basicamente, depois que Jesus é batizado, o Espírito direciona ele para ir para o deserto e ele é tentado 3 vezes por Satanás. Ele está lá, jejua 40 dias e 40 noites, e aí, a primeira vez, o diabo aparece para ele e fala assim, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E aí Jesus vai para ele e fala assim, nem só de pão vive o homem, são necessárias palavras assertivas que vêm do coração de Deus para você. A segunda tentação é ele leva Jesus para o alto de um monte e fala assim, se você é filho de Deus, se atira que Deus vai te salvar e você não vai machucar nem um dedo. E Jesus fala para ele assim, não tentarás o Senhor seu Deus. E depois ele leva Jesus para o alto de um monte e fala, se você se prostrar e me adorar, tudo isso aqui será seu. E Jesus fala, não servirei nenhum Deus que não meu Pai. Ele tem a tentação 3 vezes e ele responde 3 vezes com a palavra. Ele cita Êxodo, Deuteronômio, Provérbios, etc. Ele responde com a palavra. A palavra é o escudo dele. Uma implicação prática para a sua vida, numa batalha, cubra-se do escudo e olhe para o escudo. Não olhe para o inimigo, olhe para o escudo vai na sua frente. Esse é o segundo ponto. Uma propriedade do escudo é que ele vai na nossa frente. Na batalha, quando você está avançando, o escudo encontra a dificuldade primeiro do que você. Sabe aquela reunião difícil? Sabe aquele papo que você vai ter que você não quer ter? Sabe aquela sala de cirurgia? Deus está lá já. Deus já chegou lá. Você não está lá, você está aqui hoje, mas Deus já está lá. Tem uma passagem no Salmo 23, que é super famoso, né? Salmo 23. Mas tem uma passagem que demorou para cair a minha ficha. E ele fala lá, Davi fala, ele nos prepara uma mesa na presença dos nossos adversários.
é na presença dos adversários, não é porque você quer tirar onda com o adversário, é porque a única possibilidade de você ter um banquete nesse mundo é na presença do seu adversário. Existe uma batalha, você precisa de um escudo e Deus te prepara um banquete no meio da batalha. Ele está pronto para te servir no meio da batalha. Outra coisa, se Deus vai na nossa frente, é legítimo que você peça direção para Ele. Ele já está lá. Pai, e aí, eu me mudo de emprego ou não? Eu mudo de estado ou não? Eu mudo de país ou não? Eu caso com essa pessoa ou eu espero? Eu invisto esse dinheiro ou não invisto? Pai, me dá a direção. Ele está esperando você pedir. Deus não tem o menor interesse em que você erre. O menor interesse. Mas se você errar, se por um acaso você errar, não há problema se você continuar conectado com o escudo. Ele não vai desperdiçar nada. Deus não desperdiça nada. Se você continua conectado com a palavra dele, não existe possibilidade da palavra dele não cumprir o que ela foi feita para cumprir. Impossível. E aí eu trouxe um versículo, porque eu fiquei tão impactado com isso, e algumas pessoas vieram me falar sobre essa parte do que eu preguei, que eu falei assim, cara, tem um negócio aí. Vamos olhar lá, Isaías 55. Não? Não atualizaram o PPT, olha aí. Eu vou de memória. Isaías 55, versículo 10, fala: a minha palavra é como a chuva e como a neve. Não existe possibilidade dela cair do céu para a terra, não nutrir o solo antes de voltar para mim. É impossível. É impossível que a minha palavra não cumpra o que ela foi feita para cumprir. Se você continua conectado com a palavra, é impossível. Deus não vai desperdiçar nada na sua vida. Não importa o erro que você cometer. Ele vai fazer com que isso coopere para o seu bem. Amém? Amém. Terceiro, nós avançamos não na nossa força, mas na força do escudo. Quando você avança e você está protegido por um escudo, o que faz você ganhar a batalha é a força do escudo, não é a sua força. E isso para mim é super importante, porque, em especial, no início da nossa fé, às vezes a gente fica com dilemas assim, mas eu não tenho fé o suficiente. Não, eu tenho fé para confiar em Deus nesse assunto, mas para aquele ali eu não tenho fé. Eu tenho fé para confiar em Deus nas minhas finanças, mas para confiar em Deus na minha saúde, no meu quadril, eu preciso de mais fé. Não é o tamanho da sua fé que te salva, amém? É o objeto da sua fé. É em quem você coloca a sua fé. Quando você pula de um avião com paraquedas, o que te faz chegar são e salvo lá embaixo é a força do paraquedas. Não é a sua força. Quando você entra numa sala de cirurgia e você vai para a sedação, quem faz você ficar curado é o médico, não é a sua força. É o objeto da sua fé. Bota a sua fé no escudo certo. Bota a sua fé na obra perfeita de Jesus na cruz. Ela já fez tudo para você, amém? Alguém está comigo, pessoal? Aleluia. Vamos lá. E tem uma outra coisa que é... Eu vou confessar também, já confessei uma coisa, vou confessar outra. Não vou sair daqui vivo hoje. Eu sempre tive... Eu sou menino, né? Então, meninos têm essa coisa que eu vou falar, que é... Eu sempre tive uma coisa, quando eu era pequeno, do duvido. Que depois eu percebo que é altamente manipulável, certo? Quando você vê que uma pessoa ela é muito pilhável, é muito fácil de você manipular. Mas, quando eu tinha lá os meus 10, 12, 14 anos, eu não tinha esse discernimento. E eu era o cara mais pilhável do mundo com esse negócio de duvido. Duvido você fazer isso, duvido você fazer aquilo. Era só falar duvido que eu falava, não me conhece. Não me conhece. Talvez a pessoa me conhecesse melhor do que eu, né? Porque estava falando duvido para mim. Mas, nessa brincadeira, eu já cheguei a comer um rolo de wasabi, aquela pimenta japonesa, inteira, só para falar que, cara, tá com papai aqui, ok? Beleza? Tranquilo. Mas eu acho que esse negócio de ser menino e ter essa coisa do duvido criou em mim uma percepção de que a vida é uma série de desafios e a vida é o encontro desses desafios com a minha força. Não, tem um problema aqui? Deixa pra mim que eu resolvo. Cara, eu vou estudar, eu vou me capacitar, eu vou treinar, eu sou dedicado, eu sou nerd, eu vou lá e eu vou vencer.
na medida que Cristo cresceu em mim, eu entendi que a vida não é um encontro da minha força com os desafios da vida. É um encontro das nossas fraquezas com a glória de Deus. Então, cara, deixa Deus... E isso é igualmente verdade aonde você se sente forte e aonde você se sente fraco. Deus cobre tudo. A força do escudo, ele cobre tanto o seu bíceps, que é forte, quanto que, se não é tão forte, não importa. Ele cobre perfeitamente. Todos nós, nas áreas que nós somos bons e nas áreas que nós somos não tão bons, precisamos igualmente de um Salvador. Igualmente de um Salvador. Quarto ponto do escudo. E esse ponto ele é um pouquinho mais difícil de perceber, mas é fácil de entender. O escudo ele só se faz perfeito em comunidade. Ih, Daniel, agora você viajou. O escudo em comunidade, caraca, foi muito longe. Não, é simples. Quando você está indo contra um inimigo, você precisa de muitas pessoas que têm o mesmo escudo que você. Se você for sozinho, ele te cobre a sua frente, mas e o seu lado? E as suas costas? Cara, não dá. Então, isso é um convite para viver em comunidade com a igreja. A obra perfeita de Cristo e as promessas de Cristo se cumprem também muito através da igreja. Por quê? Cara, você realmente vai batalhar uma batalha com uma pessoa que não tem a mesma perspectiva espiritual que você? Você vai jogar xadrez em 3D. Ela está jogando xadrez em 2D. Falta uma medida. Está olhando só a parte da Terra. E você fala assim, cara, falta uma dimensão. Falta uma dimensão. Deus fez a igreja plural para que cada um consiga mostrar os seus talentos, as suas peculiaridades para enaltecer a Cristo, para a glória de Deus se revelar na sua multiforme sabedoria, como Paulo fala. É necessário, pessoal, viver em comunidade. E o engraçado é que muitas vezes na igreja você vai falar assim, não escolheria aquela pessoa para ser minha amiga? Exato. É exatamente por isso, porque você escolhe pessoas parecidas com você. Mas Deus quer te mostrar um outro ângulo. Deus quer te mostrar, ó, sabe essa pessoa que também comeria uma bola de wasabi se você dissesse eu duvido? Então, eu vou te mostrar uma pessoa que não comeria uma bola de wasabi, mas eventualmente ela tem uma outra característica que vai ser bênção na sua vida. O escudo também é sobre viver em comunidade e viver na comunidade da igreja. Amém? Amém. Tô acabando, se puder subir o pessoal da música, queria falar uma última coisa, uma última mensagem, pessoal. O escudo aponta para Jesus. Amém? Como assim o escudo aponta para Jesus? Falei lá no início que eu gosto de pregar sobre o Antigo Testamento porque ele inteiro aponta para Jesus. E quando Deus falou, olha, Abraão, sai, eu vou ser o seu escudo, ele estava falando de Jesus, ele estava falando assim, olha, tem um contrato aqui que eu vou assinar, e eu vou assinar a minha parte e a sua. Eu vou cumprir tudo. Mesmo que você fale, eu vou cumprir. E ele estava falando de Jesus. Ele estava falando, olha, todos os seus pecados, se você acreditar no Salvador que eu vou te mandar, eles já são pagos. Porque eu vou cumprir completamente. Vem comigo, ó. Ele nos cobre por completo. Por que isso aponta para Jesus? Não tem nenhuma coisa, nenhuma região na sua vida que não esteja debaixo da bênção da cruz. Ah, mas uma coisa que eu já fiz no passado, está coberto. Uma coisa que eu vou fazer no futuro, está coberto. Uma coisa que eu estou fazendo agora, está completamente coberto. Ele cobre você por completo. Não faltou nada. Não faltou nada. Ele vai na nossa frente. Cara, Jesus viveu, a Bíblia fala que Jesus era perfeito e se aperfeiçoou na cruz. Cara, como assim, Daniel? Não sei, não me pergunte. Mas está lá. Paulo fala que o que era perfeito se aperfeiçoou. Ele veio na frente. Cara, tinha Deus, ele é um Deus justo e o mal tem que ser punido. Mas Jesus se colocou na nossa frente. Ele tomou o castigo que era para nós, para que a gente pudesse ter vida abundante. Ele viveu a vida perfeita para que a gente pudesse ter acesso ao Pai novamente. Amém? Ele, por causa dele, hoje a gente não avança na nossa força, mas na força do escudo. Jesus mandou o Espírito Santo para que a gente pudesse ter direção,
para que a gente pudesse ter comunhão com o Pai, para que a gente pudesse, em qualquer lugar do mundo, independente do tempo que a gente vive, independente de qualquer coisa, de etnia, de condição social, não importa, para que a gente pudesse igualmente ter acesso a essa promessa. É só a gente continuar conectado com o escudo. E o escudo também se faz perfeito em comunidade. Como assim, Daniel? Cara, Jesus estava lá no céu, em perfeita harmonia com o Espírito Santo, com Deus, e ele veio para cá. Ele veio para a terra, ele veio se aperfeiçoar aqui. O perfeito veio se aperfeiçoar em comunidade. Com quem? Conosco. A vida dele se tornou completa por causa da parte dele na terra. Ele se aperfeiçoou completamente. Eu queria te convidar para orar comigo, para você tomar posse dessa promessa na sua vida. Amém? Sai dessa área onde você está deixando algo menor reinar. Sai dessa área onde você acha que você dá conta. Sai dessa área onde você está desesperado. Deus é o teu escudo, amém? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por um momento onde a gente pôde te louvar, Pai. Pôde ouvir a tua palavra. Obrigado pela revelação perfeita em cada coração aqui, Senhor Jesus. Obrigado porque a tua promessa e a tua obra na cruz é perfeita. Não restou nada, Pai. Muito obrigado porque a gente pode confiar na tua liderança na nossa vida, na tua direção, no teu relacionamento, Senhor Jesus. Obrigado pela tua graça completa que cobre cada parte da nossa vida. E obrigado, Senhor, porque em última instância a vitória é nossa por sua causa. Em nome de Jesus, amém. Jesus, o nome dele é Jesus. Vamos ficar de pé? O nome dele é Jesus, pra sempre exaltado, o Rei glorificado. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Não sou mais eu quem vive, sim meu Deus, que se entregou por mim. Quero convidar você agora a tomar nas mãos e já tirar essa primeira lâmina, onde você vai encontrar aí um pedaço de pão, que é um biscoito, uma bolacha, representando um corpo. Nós amamos celebrar a ceia, gente, porque cada vez que a gente celebra a ceia, a gente se lembra da obra que foi consumada por Jesus. O preço que Ele pagou para que a gente não precise pagar mais o preço. A vida cristã não funciona com base em meritocracia. Eu tenho que orar muito, eu tenho que ler muito a Bíblia, eu tenho que jejuar, eu tenho que subir um monte, eu tenho que fazer uma série de coisas. Não é assim. Ele já fez tudo que precisava ser feito. A única coisa que nós precisamos de verdade é nos conectarmos em fé à obra que Ele já consumou. Trazer isso à existência para a sua vida em cada área. Sabe, sermos totalmente cobertos por esse escudo que foi pregado aqui. Esse pão representa o corpo que foi dado por nós, para que através deste corpo, que foi moído pelas nossas transgressões, nós possamos ser sarados. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz shalom, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu quero desafiar a sua fé. Se você está com alguma dor, alguma anomalia, alguma disfunção, algum diagnóstico ruim da medicina, cara, tome com fé. É um ato tão simples de você comer crendo que você está participando daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário há muito tempo atrás, e que tem poder e tem eficácia nos dias de hoje. A nossa fé traz à existência o poder e a eficácia da obra que Jesus consumou na cruz. Então coma, crendo na cura. Obrigado pelo seu corpo que foi dado por nós.
nós, Jesus. Da mesma forma, na última ceia, Jesus tomou o cálice do seu sangue. Irmãos, quando eu olho para o fruto da videira, isso aqui é um suco de uva, é o fruto da videira que representa o sangue. Eu me lembro que os meus pecados foram todos perdoados. Não porque eu mereço, mas porque Deus me amou tanto que Ele me abraçou, me acolheu e Ele resolveu me perdoar. Ele decidiu me perdoar. Não é porque eu me arrependi de uma tal maneira que o coração de Deus foi tão sensibilizado que não teve outro jeito a não ser Ele me perdoar. Não, Ele me perdoou muito antes de eu arrepender. Muito antes de você e eu nos arrependermos, Ele já havia liberado perdão completo e definitivo sobre nós. Toma posse disso. O sangue também me lembra ali da terra do Egito, quando o povo de Israel estava para ser liberto, e a orientação de Deus foi que eles sacrificassem um cordeiro e pegassem o sangue desse cordeiro e colocassem no umbral da porta das suas casas. E haveria um anjo da morte que feriria os primogênitos. Mas quando o anjo da morte, o destruidor, olhava para aquela casa que estava debaixo do sangue do cordeiro, o mal não podia entrar naquela casa. A sua casa está coberta pelo sangue de Jesus. O mal não pode entrar na sua casa, porque ela está debaixo do sangue da nova aliança. E esse sangue também me lembra que ao morrer, o véu foi rasgado. Jesus morreu e o véu do santuário foi rasgado. E o caminho que era vedado para o Santo dos Santos foi aberto. O acesso foi liberado. Hoje você e eu, pelo sangue de Jesus, temos livre acesso a uma vida de comunhão e de relacionamento com Deus. Com Deus, o Criador. Ele está aberto para receber você, para conversar com você, para bater papo com você. Então beba e creia nas virtudes do sangue de Jesus. Toda guerra Ele já venceu. Recebe essa vida abundante, igreja. Vida abundante. Sou mais eu quem vive em si mesmo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se entregou por mim. Vamos declarar mais uma vez isso. Toda guerra Ele já venceu. Nessa semana A vida em abundância você. eu tenho acesso a uma vida abundante Sou nele. mais eu quem vive em si Sim, meu Deus, que se entregou por mim. Cara, eu estou sentindo no meu coração, antes da gente terminar, de orar por alguém ou por alguém, pessoas que estejam talvez com alguma enfermidade, alguma dor, algum incômodo. Cara, eu quero orar, eu quero crer junto com você. A Bíblia diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios. E lá no final diz: e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ficarão curados. Só queria que você levantasse uma de suas mãos para que a gente pudesse identificar que você está com alguma dor, algum incômodo, algum diagnóstico desfavorável da medicina. Pai, você vê essas mãos que estão levantadas aqui, Senhor, com, será talvez algum diagnóstico muito ruim da medicina, Senhor. E nós temos entendido que a última palavra não é a do médico, a última palavra não é a da ciência, a última palavra é a das Escrituras Sagradas. É a tua palavra, Senhor. Libera fé em cada coração. Meu irmão, receba fé agora. Seja fortalecido na sua fé. Que a tua fé não desfaleça diante das pressões, diante das mentiras e dos ataques do diabo. Permaneça firmado na verdade da palavra. Receba cura. Seja curado. Saúde plena te pertence. A tua herança é a saúde plena no teu corpo. Em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Deus está me falando de alguns milagres na área financeira. O primeiro milagre é que você vai ter um vislumbre muito claro de coisas que vão acontecer para você sair da dívida. Cara, não é a vontade de Deus que você fique encalacrado com dívida. Ele vai te ajudar.
o sobrenatural de Deus vai fluir na tua direção para você quitar a sua dívida. Porque a dívida te amarra, ela te prende, ela te escraviza, ela te angustia, ela te entristece, ela tira o teu sono, ela te perturba. Isso não faz parte do plano e do propósito do Pai. Ele vai abençoar você para você quitar a sua dívida. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque seria assim, expor demais você. Mas você que está nisso, você que crê por uma mudança, por uma revolução na sua vida financeira, receba essa palavra, tá? E tem milagres também do outro lado, tá? Milagres de investimentos, milagres de contratos, milagres de ações na justiça que vão ser liberadas a teu favor, sabe? Deus é fiel, gente. Essa será uma semana de milagres. Eu estou liberando, como voz profética de Deus, estou liberando uma palavra que esta semana será na sua experiência, uma semana de milagres, em que portas se abrirão do nada. Você não entendeu, você não vai entender por que essa porta se abriu, como esse contato foi feito, como esse contrato foi assinado. É a mão de Deus sobre a sua vida. Portas se abrindo para você, na área acadêmica também, para você fazer o curso que você tem sonhado, para Deus te abençoar em todas as áreas. Porque assim como você que é pai, você que é mãe, quer que o seu filho seja bem sucedido, muito mais o nosso Pai, Ele olha para você e Ele não quer ver você, sabe, colocando a tua fé em coisas menores. Tem coisas maiores para você. Tem coisas maiores para você. 23 a 30 de abril tem coisas maiores para você. 23 a 30 de abril de 2023 tem coisas maiores para você. Tem coisas maiores para você. Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Tem coisas maiores para você. O Espírito Santo está liberando coisas maiores para você. Em todas as áreas, aspectos e níveis da sua vida tem coisas maiores para você. Tem coisas maiores para você. Libera o canal da tua fé. Libera o canal da tua fé essa noite. Vida em abundância concedeu. Não sou mais eu quem vive esse meu Deus, que se entregou. Para terminar, vamos dizer o nome dele. O nome dele é Jesus. Olha as palmas, fala comigo assim, ó. É lindo isso, gente. O nome dele, para sempre exaltado, o rei glorioso. Mais uma vez o nome dele. O nome dele. Esse nome opera maravilhas. É nesse nome que os milagres acontecem. É nesse nome que os enfermos são curados, que os oprimidos são libertos, que a prosperidade é liberada. É nesse nome o rei glorificado. Vamos aplaudir Jesus. Cara, tem muita unção, hein? Ele não vai fazer tudo isso que a gente liberou, que ele vai fazer pelos seus méritos, tá? Não é porque você vai fazer tudo certinho essa semana. Mas, por favor, não se meta com coisa errada, tá? Não estou liderando você para fazer coisa errada, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que você não saia daqui sem dar um abraço em pelo menos 4, 5 pessoas e desejar a essa pessoa uma semana de milagres. Amém, queridos? Estamos terminados até domingo que vem, 9h30, 11 horas, 19 horas, em nome de Jesus. Valeu!